João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. E por último 15 diz: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, desde já, por esses ensinamentos, porque antes de eu trazer essa mensagem, o Senhor falou comigo primeiro, Senhor. Então, Pai, eu quero transmitir um pouco, Pai, dessa porção, e eu te peço mais uma vez, Pai, não deixa que o meu eu venha atrapalhar, Pai, os teus feitos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem compromisso, Pai, com a tua palavra, não com o pregador, Pai. Então, Pai, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que os corações venham aceitar, Pai, a palavra, Pai, como uma boa semente, Pai, e que nós venhamos entender, Pai, verdadeiramente, Pai, a origem e o sentido, Pai, do que é ser batizado e do que é nascer de novo. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Batizei, estou salvo. Vou trazer uma finalidade aqui, um contexto do que é o batismo, para nós entendermos como é o batismo hoje e como foi o batismo, no tempo passado. O batismo foi instituído pelo Senhor Jesus. Ele não é uma invenção do nosso tempo, ele não é uma invenção da criação atual. Isso foi instituído através das igrejas que passaram, mas tem origem no mandato de Cristo, quando ele ordenou aos seus discípulos que fosse pelo mundo pregar o Evangelho e batizasse toda a criação. Lá em Mateus ele fala: ide por todo mundo e pregar o Evangelho e batizar também nas águas. E, portanto, até a vinda do Senhor Jesus, até o final dessa dispensação, como nós conhecemos como batismo, ele vai continuar sendo válido, sendo aplicado a todos aqueles que se aproximam da igreja. Os irmãos vêm, conhecem o Evangelho, o Senhor transforma, as águas passam primeiro, como o pastor disse, por dentro de nós, para que depois nós passemos pelas águas externamente. E lá no Antigo Testamento, só para recomeçar e fazer um paralelo com o rito, era a circuncisão. Para que alguém fosse parte do povo de Israel, ele tinha que ser circuncidado. Então as crianças eram circuncidadas ao 8º dia. E se alguém adulto, um grego, um romano, quisesse participar da nação de Israel, ele tinha que ser circuncidado também. Então a circuncisão, que era do Antigo Testamento,
o meio pela qual alguém entrava no povo de Israel, o Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, esse rito é o batismo. Pelo batismo, a pessoa se torna parte do povo de Deus. O batismo também funciona como o selo da aliança que Deus tem para conosco. E é uma maneira visível de alguém expressar que é um discípulo de Cristo Jesus e que tem uma aliança conosco em Cristo Jesus. E toda a aliança no Antigo Oriente e também no dia de hoje simboliza o batismo. Antigamente era a circuncisão, hoje é o batismo. O batismo então funciona como um símbolo daquilo que Deus faz para nos salvar. Um símbolo daquilo que Deus faz para nos salvar. E que todos nós recebemos como promessa, e aqui vem a questão do simbolismo. O batismo simboliza a lavagem de culpa. A lavagem de culpa, isso aqui são símbolos que significam que a gente encontra no Novo Testamento. Significa também a lavagem dos nossos pecados e também da impureza dos nossos pecados. O perdão desses pecados e a regeneração e morte para o pecado. Isso é o simbolismo do batismo. E o ressurgimento para a vida, e o batismo funciona também como uma marca de separação visível entre a igreja e o mundo. Então, o que é que me separa do mundo? Eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, a quem eu professo ser meu único e suficiente Salvador. Essa é a diferença do mundo para o batizado, para aqueles que escolheram servir ao Senhor. Então, essa é uma introdução do que é o batismo, do que era o batismo anteriormente, que era feito pela circuncisão. Se alguém quisesse fazer parte, precisava ser circuncidado. E aqueles que hoje querem fazer parte do membro do corpo de Cristo, precisam ser batizados também. E os irmãos que hoje foram batizados, eles tomaram o melhor caminho para a vida deles. Amém? E esse é o assunto vital, irmãos. É um assunto que a Bíblia diz que se você não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. A Bíblia não fala se você não for batizado, não entrará no reino de Deus. Ela fala que precisa ser batizado. Mas o que ela diz é: quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Então a gente vai tratar um pouco disso. É absolutamente importante para a igreja, claro, que não basta você ser uma pessoa zelosa. Não basta você ser uma pessoa religiosa, nem mesmo você ser uma pessoa conservadora. Paramos para entender um pouquinho, a gente vai entrar no texto, a gente vai trabalhar na exposição do texto, já. Eu estava até falando com a minha esposa no carro. Reparou que Jesus, ele não fala sobre batismo com ninguém, a não ser com Nicodemos, não batismo, mas nascer de novo. Ele não usou a palavra batismo para Nicodemos, mas ele fala sobre o nascer de novo. Ele teve com endemoniados gadareno, ele não falou sobre nascer de novo. Ele teve com a mulher samaritana no poço, e ele não falou sobre nascer de novo. Só que ele teve com um homem que era altamente inteligente, fazia parte da cúpula dos religiosos, era um cara de posses, era um cara altamente influenciável, e Jesus escolhe falar sobre o nascer de novo com Nicodemos. Nós vamos ver o porquê. O curioso é que Jesus, como eu já disse, não tratou sobre o novo nascimento com Zaqueu também, que enriqueceu e ganhou muito dinheiro de uma maneira ilícita. Jesus não tratou do novo nascimento com a mulher samaritana, que passou por 5 divórcios e estava morando com um homem que não era seu marido. Jesus não falou sobre o novo nascimento também com o ladrão da cruz, que eu não citei, que viveu toda a sua vida à margem da lei da criminalidade. Mas Jesus falou do novo nascimento para um homem que era religioso, um homem que tinha uma vida decente, um homem que era mestre em Israel, que era membro do mais importante partido religioso da sua nação
e um homem que frequentava a sinagoga, entregava o seu dízimo. E então hoje, queria falar alguns pontos sobre isso. Por que Jesus foi tratar diretamente com Nicodemos sobre o nascer de novo? E o primeiro ponto é: por que precisamos nascer de novo? Essa é a primeira pergunta. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque se você não nascer de novo, meus irmãos, você não poderá ser salvo. A inclinação do nosso, do meu, do seu coração é inimizade contra Deus. O nosso coração ele é pecaminoso. O nosso coração ele é totalmente inclinado para o mal. E por isso que nós precisamos nascer de novo. Você não produz um novo nascimento em você. Não pode mudar a sua vida. Você não pode mudar o seu coração ou a sua própria mente. A nossa natureza é caída. Porém, mais do que isso, apenas uma fé, um bom intelecto, bons feitos, boa oratória não é suficiente para a salvação. Vejamos aqui no capítulo 2, voltar um pouquinho. No capítulo 2, versículo 23 a 25. Olha o que ele fala em João capítulo 2, do 23 ao 25. Olha que inusitado isso. Estando ele, 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aquele povo se maravilhava pelos feitos de Jesus. Mas Jesus conhecia a todos. E ninguém poderia falar sobre o testemunho dos homens, porque Jesus o conhecia. E tem muita gente que tem uma fé intelectual, porque viu milagre, porque busca milagre, porque testemunhou milagres, porque recebeu até mesmo um milagre. Muita gente crê em Jesus assim, apenas uma fé intelectual, apenas uma fé emocional, apenas uma fé em êxtase, daquele momento, daquela alegria momentânea, quando participa de um culto e acaba acontecendo um milagre, aí ela vê um milagre acontecendo, ela fica em êxtase, ela fica, cara, esse é o caminho, e fica com o coração radiante. Mas não é só isso. E não é diante da manifestação do poder miraculoso de Jesus, mas Jesus não se dá a conhecer por essas pessoas, irmãos. Jesus não se dá a conhecer pela alegria do nosso coração, porque nós vivenciamos um milagre, porque nós participamos de um milagre, ou porque nós somos intelectualmente bons, se é que podemos dizer isso. Com isso, provavelmente, Nicodemos veio conversar com Jesus, porque ele viu esses milagres. Ele estava impressionado com os milagres e chegou a afirmar: ora, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos viu isso. Nicodemos viu que Jesus fazia milagre, e ele também sabia que Deus era com Jesus, que o Pai era com Jesus, porque ele fala: ninguém pode fazer essas tais maravilhas se Deus não for com ele. Ou seja, era um homem inteligente, era um homem intelectual, um homem de posse, um homem influenciável, e sabia ainda por cima que Jesus era Deus. Ele sabia que ninguém poderia fazer tais maravilhas se não fosse com Deus. Mas não é só isso. E ele diz mais adiante, ele chegou a afirmar isso. E mais, Nicodemos Jesus fala para Nicodemos: em verdade te digo, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se tu não nasceres da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. O Senhor em nenhum momento afirma para ele: não, realmente, Deus é comigo. O Senhor fala diretamente. O Senhor, ele não tem que rodear com a pessoa que já conhece a palavra. Ele pega e fala: Nicodemos, em verdade vos digo, importa-vos nascer de novo. E ele trata disso. O segundo ponto, irmãos, que nós vamos falar é sobre a natureza do nascimento.
Olha o que fala, não vamos lá, mas depois vocês podem conferir, que em João 19, 39, relata sobre a vida de Nicodemos, há um versículo apenas, fala que Nicodemos era um homem de posse. Ele relata que Nicodemos era um homem financeiramente bem qualificado dentro da sociedade. A teologia da prosperidade que diz que se você é próspero, você é salvo, você tem vida com Deus. Diz também que se você está debaixo, diz também que você também está debaixo da bênção de Deus, você está salvo. Simplesmente por você ter posse, simplesmente por você ter qualificação. Não é isso. A riqueza, irmão, é uma bênção. Não estou aqui pregando contra a riqueza, não é isso que eu quero dizer. Mas a riqueza, ela vem de Deus. A riqueza, ela vem de Deus, mas nós não somos conduzidos pela riqueza. A riqueza, ela é bênção e nós temos que usá-la, não ela nos usar, não ela nos corromper. E é isso que nós devemos fazer. E de forma lícita. Mas não significa que nós somos salvos por termos posse. Não significa que nós, por termos, formos financeiramente bem, somos salvos por isso. Ela não abre a porta do céu. A riqueza não abre a porta do céu, apesar de muitas pessoas pregarem hoje sobre isso. Nicodemos era um homem rico e não estava salvo. Primeiro ponto, primeira aba sobre isso, fala sobre o novo nascimento, não é ter também profundo conhecimento. Às vezes, por nós acharmos que temos conhecimento da Bíblia, já li a Bíblia várias e várias vezes, estou salvo. O diabo conhece a Bíblia demais também. E olha o que diz no capítulo 3, versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Olha o que Jesus fala com ele. Jesus, ele meio que já joga direto. Pô, tu é mestre, tu não sabe disso? Tu é o cara que ensina nas sinagogas? Tu é o homem que prega a doutrina nas sinagogas e você não sabe o que é nascer de novo? Ele não era um mestre de universidade, ele não era um mestre de matemática, ele também não era um mestre de física, ele era um mestre de Bíblia. Nicodemos era um mestre de Bíblia, ele era um membro do grupo dos fariseus, ele era um membro do Sinédrio, um doutor em teologia. Então, conhecer a teologia não é a mesma coisa de ser salvo. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender isso. Não é porque eu estudo teologia, não é porque nós nos formamos em teologia que nós estamos salvos. E não é ser um professor de escola bíblica dominical que você está salvo. Não é ser um pregador do Evangelho que você está salvo. Não significa, isso não significa ser salvo. E não é também ser um pastor que você está salvo. A salvação não vem por isso. Ser dizimista, ser discipulador, ser um agregador da igreja, ser um membro ativo, uma pessoa que nunca falta culto, que está sempre aqui. Porque automaticamente, quando nós colocamos isso dentro de uma caixinha, nós queremos cobrar ao Senhor. Senhor, eu sou dizimista, eu sou estudante, eu sou um membro fiel, eu estou salvo. E não é esse caminho. Segundo ponto, novo nascimento não é ser religioso. Olha que o versículo 3, o versículo 1 fala do capítulo 3. Vamos trabalhar agora só no capítulo 3. O versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Em outras versões fala, um dos príncipes dos judeus. Ele era um homem altamente religioso. Os fariseus, irmãos, era o grupo mais zeloso da lei. Eles frequentavam as sinagogas, jejuavam, davam os seus dízimos, até das hortaliças que eles recebiam da casa. Para quem olhava de fora, a visão era que eles eram os verdadeiros religiosos da época. As pessoas tinham medo de chegar, os publicanos tinham medo de chegar
perto de um fariseu, de um homem que saía do sinédrio, porque eles eram homens altamente religiosos. A linha não batia uma com a outra. Ele não conseguiu chegar perto, eles eram quase inacessíveis. E, como eu já falei, é o principal dos judeus ou o príncipe dos judeus. Nicodemos fazia parte do grupo do maior concílio do tribunal, mais importante do judaísmo, o Sinédrio. Era um grupo seleto de homens de alta reputação. Eles eram seletos. Tem muita gente que acha que só porque é um líder de uma igreja, que ele está salvo. Ninguém está salvo porque é um líder, porque é um diácono, porque é um presbítero. Nada disso, irmãos, garante a nossa salvação. E muito menos, isso não é sinônimo de salvação. Nicodemos reconhece que Jesus é enviado da parte de Deus. Ele pega no verso 2, ele acaba falando sobre isso. Ele fala, esta noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, ele chama Jesus de mestre. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele reconhece que Jesus, ele não era qualquer pessoa, ele já sabia que Jesus era Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele sabe que Jesus é mestre. Ele sabe que Jesus é enviado da parte de Deus. Ele sabe que todos esses sinais feitos por Jesus, ninguém pode fazer sem Jesus estar junto, sem Deus estar junto. Mas isso não é garantia. As informações dele estavam certas. A teologia dele estava boa. Mas somente saber disso não o levaria para o céu. Não é só isso. O que Jesus fala? É necessário nascer de novo. Jesus toda hora enfatiza isso. Eu quero enfatizar isso hoje. É necessário nascer de novo. Um ponto importante. Não é uma forma moral. Não apenas uma reforma moral que gera um novo nascimento. Por que isso? Tem muita gente que pensa que está salvo porque fumava e não fuma mais. Aí entrou para a igreja, eu não fumo mais. Ela bebia e não bebe mais. Então, estou bem. Ela adulterava, mas não adultera mais. Ela roubava, mas não rouba mais. Essa reforma moral, é claro que essas mudanças são importantes, são necessárias, mas isso não significa que a pessoa nasceu de novo. Ela simplesmente parou de fazer aquilo. Porque o que é necessário é um verdadeiro arrependimento. E a gente vai falar sobre isso. Porque Jesus fala, quem é nascido da carne, é da carne. Quem é nascido do Espírito, é do Espírito. Não adianta colocar uma tintura numa madeira podre. Quantas das vezes alguém em casa já pegou um verniz e tacou ele naquela madeira podre para ficar bonito? E é isso que nós fazemos, irmãos. É isso que nós fazemos hoje para Cristo. Nós pegamos hoje o verniz espiritualmente falando e colocamos na nossa face, e as pessoas de fora olham, vê aquela face envernizada, bonitinha, aparenta ser uma face boa, mas por dentro a madeira está podre, porque não houve arrependimento nosso. Não houve. Nós paramos até mesmo de fazer, mas nosso coração ainda não foi curado, nosso coração ainda não foi totalmente tomado e reconhecido por Deus. Então isso não significa, porque mudar apenas a exterioridade, né, da nossa vida não significa nada. É necessário nascer de novo. E o ponto importante, né, que nós vamos trazer aqui, o que é nascer de novo? Talvez seja a pergunta que nós estamos nos fazendo na mente. Primeiro ponto, do que é nascer de novo? É algo radicalmente novo. Nascer de novo é algo radicalmente novo. Olha o que o versículo 3 fala. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é eu que estou falando.
É Jesus que fala isso para Nicodemos. Se a gente não nascer de novo, nós não veremos a Deus. A palavra nascer de novo, no grego, significa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus. Ou seja, não é algo que o homem produz, que a igreja realiza, ou que fazemos por conta própria. É algo vindo do Espírito Santo. O novo nascimento, gente, é só o Espírito Santo que produz. É só algo vindo do Senhor. O novo nascimento não é gerado por uma igreja, o novo nascimento não é gerado pelas emoções, o novo nascimento é gerado pelo Senhor. O segundo ponto do novo nascimento é um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nossos corações. Por exemplo, tivemos o batismo hoje. O pastor fez as perguntas lá da confissão de fé. Mas somente o Senhor pode sondar o coração das pessoas que foram batizadas. Eles falaram sim para o Senhor, nós falamos sim algum dia para o Senhor, mas só o Senhor pode sondar o meu e o seu coração. Porque é Ele que vê no interior. Não é escrever uma confissão de fé, não é decorar a Bíblia, não é apenas o batismo, não é ser calvinista ou arminiano, não é ser da Nova Vida, ou da Batista, ou da Presbiteriana, não é ser reformado, nada disso, irmãos, nada disso vai garantir um novo nascimento. O novo nascimento, ele é uma obra exclusiva e soberana de Deus, do Espírito Santo de Deus, entrando na sua vida, tirando o seu coração de pedra e te dando um novo coração. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, para que nós possamos viver em novidade de vida. No versículo 5, olha o que ele fala no versículo 5, Jesus respondendo fala, em verdade de novo, ele fala, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que seria nascer da água? Esse nascer da água é debatido por muitos teólogos, e eu não vou entrar nesse fato agora, mas eu entendo que, em sua maioria, alguns estudiosos que eu sigo, eles dizem que é o simbolismo do arrependimento. O batizar nas águas, ele simboliza o arrependimento. Assim como, por exemplo, a aliança que eu tenho hoje no dedo, simboliza um casamento com a minha esposa. Quando alguém olha para mim e percebe, ele tem uma aliança no dedo, ele é casado. Simboliza o meu casamento. Só que a aliança não garante nada a ninguém, mas ela simboliza. O batismo é a mesma coisa. Ela não garante a salvação, mas ela simboliza a morte para o mundo e uma nova vida com Deus. E esse simbolismo de arrependimento, pois sem o mesmo não tem redenção. Enquanto a gente não reconhecer que os nossos pecados merecem a ira de Deus, nos afasta dele e não gera mudança, e nos afasta do plano de Deus, nós não poderemos desejar ser salvos. Nós queremos ser salvos, mas nós não entregamos nossas vidas integralmente ao Senhor. Nós temos essa dificuldade. Não, Senhor, até aqui o Senhor pode ir, mas aqui quem controla sou eu. E o Senhor, ele não faz parte disso. O Senhor, ele precisa que nós nos entregamos para Ele de uma forma íntegra, de uma forma integral, de uma forma completa. Por isso, é preciso nascer da água e do Espírito para experimentar algo novo e radical, que somente o Senhor pode proporcionar. Olha o que o verso 8 diz. Vamos no verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha, é difícil entender o que Jesus fala. O vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Jesus detalha que, primeiro detalhe que Jesus está dizendo, o vento que sopra, ele é livre. O vento, ele é livre. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele sopra de onde quer. Quantas vezes você e eu
olhamos para uma pessoa e pensamos, ou até mesmo falamos isso, nossa, esse daí não tem jeito. Eu já falei isso várias vezes. Eu até falei para mim mesmo que eu não tinha jeito. Então, por isso que o Senhor fala, o vento, ele sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Então, irmãos, aquela pessoa que a gente acha que não tem jeito, o Senhor sopra na vida dela. O Senhor, ele pode soprar na vida das pessoas que nós menos imaginamos, porque Ele é Deus, a obra quem faz é Ele. Quem falaria que Paulo seria um homem de Deus? Quem falaria que um perseguidor da igreja seria um homem de Deus? Porque o vento sopra aonde ele quer. Ele diz mais adiante, essa pessoa foi longe demais, ela não tem jeito. Ela está suja dos pés à cabeça. Ela está presa no lamaçal do pecado. E de repente vem o vento e sopra sobre ela. E de repente um vale de ossos secos se levanta com vida. Um Saulo de Tarso furioso, assassino, vem o Espírito Santo e sopra sobre ele, e ele é convertido. De repente um homem cheio de demônios é liberado por Jesus em Gadara e é transformado. E não se assuste, uma prostituta que possui diversos demônios, o Senhor vem e sopra sobre ela o Espírito Santo, e Maria Madalena vai se transformar, como dizem, na primeira missionária da ressurreição. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é livre. Ele sopra onde ele quer. E ele vai para onde ele quer. Você e eu não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Às vezes aquela pessoa que você já olhou e você mesmo já bateu o martelo para ela, decretou o fim dela, o fim. Ela não tem mais jeito. O jeito dela é só a morte e pronto. Se o Senhor quiser, se o Senhor tiver um propósito com essa pessoa, ela será salva. Porque o vento sopra para onde ele quiser. E mais adiante, esse Deus que nós servimos, ele é livre. Ele faz o que quer, onde menos esperamos. E quando ele chama, o chamado de Deus, ele é irresistível. Glórias ao Senhor por isso. E para nós nos encaminharmos para o fim, quais são as condições de uma pessoa salva? Se é que existem condições. Mas um detalhe aqui seria um reconhecimento dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos que somos totalmente pecador, totalmente imerecedor da salvação, da graça de Deus, é quando o Senhor começa a habitar. A partir do momento que nós estamos cheios de nós mesmos, ou nós estamos achando que somos algo, o Senhor ele não vai habitar. Então nós precisamos entender e nos esvaziar de tudo aquilo que gera uma proporção ou algo que leva a pensar que nós somos algo ou alguém. Precisamos do reconhecimento do nosso pecado, reconhecer que nada somos, reconhecer que somos miseráveis e nós merecíamos o inferno. É isso que nós devemos ter todos os dias. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Senhor, muito obrigado porque eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser salvo, mas o Senhor me amou primeiro. É isso que nós devemos reconhecer todos os dias, para que nós possamos ter uma visão com Deus. E o segundo ponto que eu olhei também seria olhar com fé para Jesus. Por quê? Quando nós olhamos somente para Jesus, nós tendemos a nos inclinar de uma forma íntegra. Eu tenho passado por alguns detalhes lá no trabalho de muitas pessoas que hoje servem a outros deuses, e já foram da igreja, e cara, elas fuzilam a igreja hoje em dia. E eu fico escutando primeiro, tentando absorver alguma entrada, né? Quando dá eu consigo, às vezes eu não consigo, mas essas pessoas não olharam para Jesus. Elas foram ali por outro motivo. E se eu e você vir para a igreja hoje
para olhar para outras pessoas, olhar para o erro do irmão, olhar para o erro do pastor, olhar para o erro da música, olhar para o erro da escola bíblica dominical, nós vamos cair. Nós viemos para cá para olhar para Jesus, olhar para a boa palavra, olhar para julgar a palavra, o que está sendo ministrado na nossa igreja. Porque, irmão, nós somos falhos, nós somos errantes, e nós precisamos e carecemos da graça de Deus para estar aqui. Não é fácil estar aqui, entendeu? Então a gente precisa, de fato, olhar para o Senhor, porque se nós olharmos para o Senhor, dificilmente nós vamos cair. Quando nós olhamos para a cruz, né, nós dificilmente iremos cair. Olha o que o verso 16 fala. Um verso conhecido, né, por todos nós, que é o João 3,16, que é o resultado do novo nascimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê em Jesus e nasce de novo, a primeira coisa que acontece é que você foi arrancado das mãos de Satanás e passou da morte para a vida. Você foi tirado da condenação eterna. E é por isso que Paulo fala que nós passamos da vida, da morte para a vida. É por isso que ele fala também em Gálatas, para nós, agora não vivo mais eu, mas Cristo em mim. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Viver Cristo na igreja é fácil. Agora, viver Cristo nos ambientes hostis é difícil. Mas quando nós tomamos a decisão que Deus vive em nós e nós vivemos para Ele, e para Ele são todas as coisas, e olhamos para a cruz, fica tudo mais fácil. Então, irmão, a gente precisa ter isso em mente. Olhar para a cruz. A garantia para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Você pode sair desse culto hoje com a segurança da vida eterna. Se você crer hoje, terá a vida eterna. Isso não é uma presunção, não é charlatismo, e sim a confiança nas palavras daquele que morreu por mim e por você. Ele afirmou: se cremos nele, teremos vida eterna. Ele garantiu e devemos confiar. Devemos confiar nas palavras do Senhor. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, Deus nos propõe a vida e a morte. Contudo, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se renda e creia e seja salvo. Tome uma decisão. Creia e verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que nos ajude a viver como salvos em um mundo que já se encontra perdido. Amém? Deus seja louvado. Pai santo e amado, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esses ensinamentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nascer de novo todos os dias, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a nos arrepender dos nossos pecados, a reconhecer, Pai, que somos pecadores, falhos, miseráveis, que carecemos da Tua graça e da Tua obra divina, Senhor. Nos ajuda, Pai, ajuda a vivermos, Senhor, em plenitude contigo. Ajuda, Pai, a olhar somente para a cruz, Pai, para que possamos, Pai, não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai, mas para que nós possamos enxergar, Pai, aquele sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Deus não entregou o Senhor em vão. O Senhor não morreu por todos, ó Pai. O Senhor morreu para todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer no Senhor, meu Pai. Nicodemos era um homem bem-sucedido, moralmente falando, financeiramente falando, intelectualmente falando, mas não era salvo, porque não conhecia o nascer de novo. Não nasceu da água, não nasceu do Espírito. Nós precisamos, Senhor, deixar de ser religiosos, ó Pai. Precisamos deixar, Pai, de ser pessoas, Pai, que achamos que somos salvos porque nós fazemos algo para as Tuas obras.
Sendo que lá em Coríntios fala, Senhor, que nós somos cooperadores, Pai, cooperadores do Evangelho. O Senhor, Pai, é um Deus suficiente. O Senhor não precisa de nós para nada, Pai, mas o Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, o Senhor nos chamou para ser cooperadores e Te ajudar, auxiliar, não porque o Senhor precisa de ajuda, Senhor, mas para que possamos, Pai, conhecer o Teu Evangelho e auxiliar na graça do conhecimento dos nossos irmãos, Pai. Então, Senhor, muito obrigado. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado nas alturas, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.